Boa noite a todos. A gente vai hoje ter a aula dos caminhos sem dor, que é com apoio ao médico, aos multiprofissionais e pacientes pelos caminhos da dor, fundado pelo Dr. Carlos Marcelo e pelo Dr. Paulo Renato Fonseca, junto à Simpen Oficial. O nosso tema de hoje é a dor em pediatria, né? Pelo Dr. Marcos André Frasson, que é médico anestesiologista, tem residência de dor pela Unesp, pós-graduação em medicina intervencionista de dor pela Singular Cursos, cofundador e responsável pelo Serviço de Controle da Dor Hospital Santa Marta, em Brasília, fundador e responsável do Serviço de Controle de Dor Pediátrica do HCB, responsável pelo Serviço de Controle de Dor Oncológica, Oncologia Santa Marta, coordenador do Kids Dor Simpen, em conjunto com a doutora Daniele Cadide, e coordenador regional da Clínica Dor Simpen em Brasília. O Marcos, nós somos sócios, né? E juntos a gente implantou com a Singular, o Simpen, que foram nossos professores, né? E nossos orientadores nesse mundo da dor. A gente teve o intuito de implantar essa coordenação, essa pós em dor pediátrica, que é uma falha na maioria dos serviços e na maioria dos profissionais. Nessa aula de hoje, o Dr. Marcos André Frasson vai tentar elucidar a importância de um médico saber avaliar a dor na criança e qual que é o impacto dessa falta de avaliação, não só econômica, mas em termos de consequências para a saúde da criança, e também acaba gerando uma consequência familiar e todo meio envolvido, né? Desde planos de saúde, hospitais, né? Essa falta de gerenciamento da dor pediátrica acaba ocasionando algumas consequências terríveis. Vamos lá, doutor Marcos, por favor, pode começar. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado, equipe do Caminho Sem Dor. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou muito feliz de falar sobre esse tema, que é um tema tão importante, tão negligenciado e tão pouco conhecido por nós, né? Muitas vezes até entre os pediatras, que muitas vezes sabem muito de medicação, mas às vezes tem alguma deficiência em tratar a dor, assim como nós. A gente não sai da faculdade aprendendo a tratar dor de criança, a gente não tem, muitas vezes, agora está sendo introduzido aos poucos, mas essa disciplina. Então, a gente tem medo de opioide, a gente tem medo de medicar a criança, a gente tem medo de fazer as coisas, porque a gente não conhece. Então, a gente vai tentar tratar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai conversar. Prometo que não vai ser uma aula muito longa, mas eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho da minha realidade, da realidade da dor pediátrica e da importância da gente tratar essa dor nessa população, que é uma população vulnerável, né? Então, dor em pediatria. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos gerais e evolutivos, os aspectos socioeconômicos, a fisiopatologia da dor. Vou falar um pouquinho da aula do professor Ramon, Dr. Ramon, que fez uma aula fantástica, né, no Caminho Sem Dor, algumas semanas atrás, sobre fisiopatologia da dor. Eu adorei a aula. A gente vai se perguntar se a criança não sente dor. Vamos nos perguntar sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas de avaliação da dor em pediatria. A gente tem muitas para adultos, mas e para criança? A gente tem? Como é que a gente consegue? A gente vai falar um pouquinho sobre medicina intervencionista da dor em pediatria, sobre as medicações label e off-label e as considerações finais. Bom, eu gosto muito dessa figura. Quando eu falo de dor pediátrica, quando eu falo de dor em geral e evolução, eu gosto sempre de pensar que na ideia da borboleta, né? Que começa com uma lagarta, vai para a pupa, para o casulo,
vai ter a borboletinha criança que vai virar borboletinha adulto. A gente vai agir principalmente nessa parte onde a borboletinha está criança. E a gente vai tentar entender um pouquinho sobre como que nessa fase da vida, né, que no caso da nossa população pediátrica são diferentes fases, a gente tem, então, dentro da pediatria, um diferente número de populações. População neonatal, crianças pequenas, pré-adolescentes, adolescentes, os adolescentes e até, hoje considera-se até os 21, tem alguns lugares até que consideram 24 anos a nossa população pediátrica. E a gente sabe que muitas vezes, quando a gente não age corretamente nesse ponto, onde a gente tem um problema, a gente vai ter adultos com dor crônica. Então, vindo um pouco aqui para a nossa aula, a gente sabe que a dor na criança, ela é mal diagnosticada, ela é mal estudada, mal diagnosticada, maltratada, mal avaliada. Então, a gente tem sim, a gente carece de ter qualidade, né, nesse atendimento. Bom, aqui a gente fala um pouquinho sobre os diferentes estágios do sistema nervoso nas diferentes espécies até chegar na gente. Obviamente, não vou falar de fisiologia, de biologia, que biologia evolutiva, mas é muito importante para a gente saber que a dor é sim importante para a nossa evolução. Se a gente não sentisse dor, a gente não estaria aqui hoje. A dor é um reflexo de proteção, a dor é uma miragem, é uma projeção do nosso cérebro para a gente ter um autocuidado. Então, a dor, ela ensina a gente aprende, a gente tem um aspecto cognitivo muito importante, a gente aprende na dor, né? E os aprendizados da dor, eles são gravados muito mais profundamente na gente, eles marcam a gente muito mais profundamente do que os outros aprendizados. Então, aqui, se essas diversas espécies elas não tivessem evoluído o seu sistema nervoso para reconhecer os sinais de perigo e transmiti-los para onde o córtex pudesse processar e entender essa informação, eles não estariam aqui hoje. Né? A gente não estaria aqui hoje, a gente se inclui nisso daí. Tanto que a gente sabe que um grande desafio são as populações que não... algumas variações genéticas em que as pessoas não sentem dor. É um desafio muito grande para nós. Bom, aqui a gente fala um pouquinho sobre a prevalência de dor, né? A prevalência de dor crônica é alta. A gente sabe que, eu acho que no último levantamento das Nações Unidas sobre o número de pessoas no mundo, a gente está em quase 8 bilhões de pessoas. E desses 8 bilhões, gente, um quarto são crianças e adolescentes, né? Até um pouco mais de um quarto são crianças e adolescentes. Então, se a gente pegar esses 2 bilhões e pouco de pessoas e pensar que a dor crônica ela pode ser prevalente de 11 até 38% da população, da população pediátrica em si, a gente tem muita gente com dor crônica. E isso é ainda maior nas populações que estão hospitalizadas. Então, a gente sabe que nos adultos, isso é uma realidade muito bem documentada e estudada. A gente sabe que na população adulta, nos estudos, principalmente os estudos de qualidade de hospitais, onde os pesquisadores eles ligam para onde os pesquisadores eles ligam para os pacientes. Vou ver se é interessante ou não, se não já sai. Isso, pronto. Então, nas pesquisas onde se avalia a prevalência de dor pós-operatória nos adultos, ou dor pós-procedimentos, a gente sabe que uma grande parcela dessa população, das pessoas na realidade pós-operatória ou pós-procedimento, elas experimentam, sim, dores moderadas ou intensas, em uma proporção muito grande. Isso também é verdade na criança. Ainda mais a criança, uma população vulnerável, a gente tem medo de fazer dose, a gente tem medo de intoxicar a criança, a gente tem medo dela parar de respirar com opioide, a gente tem medo de tudo e a gente não sabe avaliar, a gente não, muitas vezes não tem uma boa relação com o cuidador ou com a equipe para poder
dar esse suporte para a criança. E se no adulto isso acontece, na criança isso acontece muito mais. E além de acontecer muito mais, é muito mais subdiagnosticado, subnotificado. Então, a gente sabe que chega até 5%, eu acho que por baixo, de crianças sofrendo incapacidades significativas relacionadas à dor. A gente também pensando nessa realidade de guerra, as Nações Unidas, no site delas, a gente tem um estudo da Lancet muito interessante falando sobre a dor crônica nessas populações de guerra, né? Nas populações que estão experimentando isso. Então, é uma incidência muito maior do que a população normal. E essas crianças, com certeza, vão ser adultos com sequelas disso aí. E, para a gente falar de custo, obviamente, é um custo muito grande para a sociedade. Ainda mais se a gente pegar e analisar a perda da produtividade daquele indivíduo. Ele vai deixar de ser produtivo e ele vai se tornar dependente dos recursos do Estado. Então, trazendo para a nossa realidade, é uma coisa muito preocupante, né, para nós. Bom, aqui a gente sabe, eu gosto muito desse artigo, eu vi esse artigo numa das aulas da Dani, e é um artigo do Jornal de Cuidados Paliativos Indianos, que é um bom jornal, e ele fala sobre dor na criança, que ela é negligenciada, não endereçada e mal manejada. Ela é negligenciada porque a gente não sabe, né? A gente não sabe identificar. Então, a gente não sabe reconhecer, a gente não sabe avaliar, né? A gente não sabe, né? A gente, de uma forma geral, a gente não é normalmente treinado para isso. Ela é não endereçada. Então, ninguém sabe direito para quem que você manda esse paciente. Eu vou mandar para o neuropediatra, para o neurocirurgião, para o reumatopediatra, eu vou mandar para o pediatra, eu vou mandar para quem? Então, isso é uma pergunta que muita gente se faz. Então, nos hospitais onde não há um serviço de controle de dor na população pediátrica, essa população fica perdida, abandonada. Muitas vezes vai mandar para a psiquiatria infantil, para quem que eu vou mandar esse paciente? E mal manejada, obviamente, se a gente não tem treinamento para reconhecer, para avaliar essa dor, para agir nessa dor, a gente não vai conseguir manejar direito essa dor e a gente não vai conseguir reavaliar para ver se a nossa ação foi efetiva. Então, esse artigo ele mostra que, sim, em geral, a população pediátrica é uma população de risco para dor aguda e dor crônica. Bom, esse outro artigo, ele também mostra que em diversas populações a gente tem uma falha de ferramentas ou o mau uso de ferramentas para reconhecer e avaliar essa dor crônica. Então, muitas vezes a gente não tem artifícios para fazer o manejo clínico adequado dessa criança. Então, é muito importante que a gente tenha protocolos para isso, e muitos estudos mostram a falta de protocolos e a falta de estudos e diretrizes para a gente poder fazer um correto manejo, ou um manejo adequado, ou o mais próximo de adequado possível da dor desse paciente. Esse outro, deixa eu só mudar aqui, isso. Esse outro estudo aqui fala dos custos econômicos da dor nos Estados Unidos. Aqui, esse é um estudo de adultos, né? Esse é um estudo na população adulta, mas é muito importante a gente trazê-lo para cá, porque as nossas crianças com dor crônica vão se transformar muitas vezes nesses adultos. Então, é uma história natural, é uma história natural de uma doença crônica, da dor crônica. Então, esse estudo mostra para a gente que hoje os custos para tratar a dor crônica, e principalmente da perda de produtividade, eles superam os custos das doenças oncológicas, cardiovasculares, diabetes, acidentes, né? Isso nos Estados Unidos.
Aqui também a gente está tendo, a gente não tem muitos estudos mostrando isso, mas a gente pode fazer essa relação. E na população pediátrica também isso não é diferente, a gente também tem isso. Bom, aqui, esse estudo, ele também mostra o tratamento o custo, né, os custos econômicos e sociais do mau manejo da população pediátrica nos Estados Unidos. Então, a gente tem... Esse artigo, ele é muito interessante, que ele não fala só da parte econômica do paciente em si, mas em toda a rede de apoio que esse paciente, ele exige, ele demanda. Então, muitas vezes, a gente não pode olhar só para o paciente. A gente tem que olhar também para os cuidadores principais desse paciente. Então, tipo, os pais que deixam de trabalhar, os empregadores que têm que manter isso, os custos do Estado. Então, sim, é importante tratar a dor crônica de uma forma que, se a gente pensar do ponto de vista socioeconômico, né? Então, a gente também tem mais um estudo falando a mesma coisa. Então, a gente também tem que pensar no cuidado, né? Em como a gente tem que tratar essa dor crônica, como que a gente tem que entender essa dor crônica. Na aula do Ramon, de fisiopatologia da dor, eu achei muito legal que ele falou sobre a moqueca capixaba. Ele transformou eu também sou capixaba, por isso que eu lembrei dessa referência, eu achei bem legal, porque para fazer uma moqueca a gente precisa de vários ingredientes, né? Então a gente pode fazer esse paralelo mais no tratamento, né? Mas aqui, quando a gente fala em dor pediátrica, a gente tem que pensar nas dimensões da dor. Então, a gente sabe que várias dimensões elas vão influenciar na dor. Então, dependendo da criação, de como essa pessoa evoluiu, de quais fatores ambientais estavam incidentes nesse indivíduo, nessa criança, ela vai experimentar essa dor de uma forma mais ou menos intensa. Então, a gente sabe hoje, principalmente vendo os nossos pacientes, quando a gente tem pacientes, nossa realidade aqui no Brasil, a gente tem muitos pacientes em vulnerabilidades sociais, pacientes pobres, miseráveis, pacientes que não comem, pacientes que têm verminoses, pacientes que têm problemas psiquiátricos, pacientes que não têm acesso a banheiro. Eu vi muito isso eu fiz um trabalho voluntário no sertão do Piauí, e eu vi isso. E a gente está fazendo um estudo agora, retrospectivo, de revisão de prontuários, para ver a incidência da palavra dor, né? Da incidência de dor, da prevalência de dor nessas populações, principalmente a população pediátrica. Então, vai sair. Bom, então a gente sabe que, voltando para as dimensões da dor, a gente tem as dimensões cognitivas, tudo aquilo que aquela criança aprendeu, as crenças, as atitudes, os aspectos culturais, sociais dessa criança, os aspectos afetivos, o humor, as emoções dessa criança. As emoções no ambiente que ela está inserida, é uma criança ansiosa, é uma criança filha de pais ansiosos, e a gente sabe que hoje as crianças filhas de pais ansiosos, ou pais com dor crônica, ou pais com outros distúrbios, elas apresentam uma incidência de dor maior do que a população em geral. E a gente também tem as mudanças comportamentais. Então, baseado em todos esses aspectos dimensionais, desde o estímulo da dor até como esse cérebro vai interpretar essa dor, a gente vai ter uma variação, dependendo de como essa criança desenvolveu, né? Então, aqui, para mostrar um pouquinho, aqui eu gosto muito desse slide, porque ele fala dos mecanismos de hipersensitividade da dor at glance. Tipo, eu vou dar uma olhadinha. Então, a gente vê como isso é complexo. E muitas vezes, na criança, a gente não tem esses mecanismos maduros.
Eu vou falar daqui a pouco que isso, às vezes, faz com que a gente pense, já que a criança não tem muitos desses mecanismos maduros ou funcionantes, deixa eu voltar aqui. Pronto. Já que a gente não, muitas vezes a criança não tem isso, talvez ela sinta menos dor. Mas a gente sabe que não é bem assim. A natureza, ela é sábia, mas na criança é curioso, porque os neurônios, eles amadurecem diferente. A gente tem um amadurecimento muito mais precoce da via ascendente de dor do que da via inibitória descendente. Então, eu vou conversar com vocês depois que isso tudo vai influenciar. A gente vai ter, depender, a sensação de dor vai depender de como funcionam os nossos receptores, dos DRGs, da micróglia, dos astrócitos, dos fatores ambientais que estão influenciando esse paciente pediátrico. Então, muitas vezes, para a gente poder observar isso, a gente tem que pegar dois seres geneticamente iguais, dois gêmeos univitelinos. E muitas vezes o que a gente vai ver é que é claro que não tem como a gente fazer uma criação idêntica, né, desses dois seres geneticamente iguais. E muitas vezes aqui, quando a gente traz para a nossa realidade, às vezes esses seres geneticamente iguais, eles não têm os mesmos estímulos ambientais, ou eles são acometidos por alguma doença, algum desastre natural, algum acidente que vai modificar a forma como esses pacientes vão evoluir, como a cognição deles vai evoluir e como esses fatores, as dimensões deles vão influenciar essa percepção de dor. Então, aqui a gente tem como se a gente tivesse dois seres geneticamente iguais, vamos ver, dois gêmeos univitelinos. Então, muitas vezes, a gente sabe que essas crianças, quando uma criança, por exemplo, ela pega um vírus sincicial respiratório, ela fica na UTI, fica vários dias na UTI. Em média, um paciente na UTI pediátrico, ele recebe cerca de 14 intervenções por dia, desde de exames laboratoriais, exames invasivos, mobilização, amamentação, sondagem ou aspiração pela sonda. A gente tem procedimentos cirúrgicos, acesso venoso periférico, ou uma cateterização vesical, pacientes que são submetidos a diálise. Então, quando a gente tem essa população submetida a esse tipo de estresse e compara com aquele outro ser geneticamente igual, que cresceu na família da margarina, de família com aquela propaganda de margarina, com pai, mãe, o carro e o Golden, né, o Golden Retriever lá. Então, essa criança que cresceu no mundo ideal, ela vai experimentar a dor diferente daquela criança que ficou na UTI, que recebeu, em média, 14 intervenções invasivas, ou por dia, dolorosas, potencialmente dolorosas. Ela vai evoluir diferente dessa criança que, em média, numa internação de UTI, recebe 400 intervenções. E todas essas intervenções, elas vão modificar toda aquela cascata que eu mostrei para vocês, desde os nossos receptores, até funcionamento de micróglia, até funcionamento de via ascendente da dor e até funcionamento de via inibitória descendente da dor. Então, isso a gente sabe que hoje, essa criança que cresceu sob esses estímulos dolorosos, ela vai desenvolver menos, ela vai ser mais depressiva, ela vai ter mais dor crônica, ela vai aprender menos. Então, é uma criança que a gente vai ter muitas e muitas perdas. Então, por isso, gente, é muito importante o reconhecimento da dor e o tratamento eficaz para a dor, para a gente reduzir isso daí, ou durante a internação, para esse paciente ter menos dor. Então, esse paciente tendo menos dor, a gente está garantindo que ele passe mais fácil no vestibular, que ele seja um paciente mais feliz, que ele seja um paciente com bem menos perdas e vulnerabilidades. Bom,
Aqui voltando para aquele slide, depois que a gente deu essa pincelada, né, nessa diferença de influência de fatores, a gente vai ver que as crianças, elas vão experimentar a dor de uma forma diferente, os indivíduos vão experimentar a dor de uma forma individual. E quando a gente traz isso para o nosso meio, quando a gente pensa, quando a gente pega os nossos pacientes no consultório, a gente tem que ter essa noção. A gente tem que olhar o paciente de uma maneira geral. A gente tem que olhar com carinho para todas as dimensões de dor que esse paciente apresenta, todas as dimensões socioeconômicas, culturais, psicológicas, afetivas e físicas, claro. Então, a gente tem que olhar tudo isso e a gente sabe que o nosso paciente com dor crônica, se a gente não agir ou identificar ou agir nesses outros fatores de alguma forma, a gente não vai ter muito sucesso no nosso tratamento, né? Bom, e aí eu pergunto para vocês, a criança sente dor? Será que a criança sente dor? Então, a gente sabe, a criança sente dor, mas muita gente não sabia, né, ou não acreditava que a criança pudesse sentir tanta dor quanto o adulto sente. Tanto que talvez as pessoas mais antigas, que têm uma prática mais antiga que a minha, pudessem ver nos prontos-socorros, nos ambulatórios, que a criança você tinha medo de tratar a dor dessa criança. Primeiro porque é manha, é birra, não, isso daí é birra. É birra ou é dor? Né? Essa criança está com dor? Então, se eu não sei avaliar, eu não vou saber tratar. E eu vou subtratar e eu vou tratar de uma forma inadequada esse paciente. Aqui eu vou trazer um caso muito icônico para vocês. Eu sempre falo desse caso, porque me marcou muito quando eu descobri, né? Eu não sabia disso. Então, antes dos anos 80, as pessoas achavam que principalmente os prematuros não sentiam dor. Eles não tinham os nociceptores e as vias ascendentes formadas. Então, eles acreditavam que pelos neurônios da criança demorarem a mielinizar, a criança não sentia dor, o recém-nascido não sentia dor. Então teve, nos anos 80, esse caso do Jeffrey Lawson, prematuro de 26 semanas, 500 gramas, e ele tinha persistência do canal arterial, né? E aí tinha que fazer a cirurgia cardíaca nele. E fizeram. Só que nessa época a criança não sentia dor, ou não se sabia, né, que a criança sentia dor. Então, ele foi submetido a uma correção cirúrgica de PCA sem analgesia. Então, curarizaram o Jeffrey Lawson com 26 semanas e submeteram ele a uma cirurgia cardíaca. Então, por que criança não sente dor? Prematuro? Prematuro não tá maduro, pré-maturo. Ele está imaturo. Os neurônios dele também devem estar, então a gente não vai tratar. Obviamente, ele teve uma resposta endócrino-metabólica ao trauma enorme, e ele faleceu 6 semanas depois. A mãe do Jeffrey era enfermeira, e ela foi atrás, ela achou tudo isso um absurdo, fizeram revisão de prontuário, esse caso foi para a corte, para a justiça, e todo mundo foi absolvido, toda a equipe hospitalar. Por quê? Naquela época não tinha estudo, gente. Antes dos anos 80, ninguém sabia que a criança podia sentir dor. O recém-nascido podia sentir dor. Não tinham estudos, então a gente não identifica aquilo que a gente não conhece. Em qualquer coisa da nossa vida. Se a gente não conhecer, a ignorância, ela nos impede de enxergar. Então, deu uma repercussão muito grande o caso de Jeffrey Lawson, e a partir daí começou-se a surgir estudos, né? Em 1987, 1987, gente. Então, viram que a dor e resposta ao estresse, ela existe mesmo nos mais prematuros. E a analgesia com fentanil trazia bons resultados. Em 1992, deduziu-se que
o manejo pós-operatório melhora os resultados em fases precoces da vida, alterações no limiar de dor e resposta ao estresse na vida futura. Então, quando a gente pensa na nossa criancinha na UTI, submetida em média a cada internação de UTI a 400 procedimentos dolorosos, a gente vai entender que essa criança ela vai ser mais sensível, essa criança vai se tornar um adulto mais propenso à dor crônica. Então, se a gente não atuar aí, a gente vai perder esse timing e nossa criança ela vai se tornar potencialmente um adulto mais sensível, mais propenso à dor crônica e outras comorbidades associadas. E, obviamente, dor não tratada, ela induz neurodegeneração e apoptose, por apoptose, né? Neuroapoptose. Então, a dor mata neurônio. E nessa fase prematura, criança, onde a gente está tendo uma formação grande nos neurônios, o cérebro ele está em constante formação. A gente vai terminar o sistema nervoso aos 20 e pouquinhos anos. Então, aqui nessa fase, a gente matando um neurônio, a gente está matando vários lá no futuro. Então, a gente tem que ter isso em mente. A gente não tratando a dor da nossa criança aqui, a gente está destruindo os neurônios dela. Então, a gente tem que ter isso em mente. Bom, então como é que começa isso daí? Se mapeou, né? Mapeou, de acordo com a idade gestacional, onde estavam esses nossos receptores e aonde tinha... como é que se evoluía essas vias de dor na criança. E a gente sabe, quando a gente fala de densidade de nossos receptores, na 7ª semana, a criancinha ela já tem uma sensibilidade na mucosa perioral. E a partir da 20ª, em torno da 20ª semana, toda a superfície da mucosa dela já tem nociceptores. Então, ela sente, sim, estímulos e dor a partir da 20ª semana de idade gestacional. Né? Então, quando a gente fala no córtex cerebral, a gente sabe que da 30ª semana em diante, a gente tem processos dendríticos e neurônios corticais desenvolvendo alvos sinápticos, então eles estão começando a fazer, eles já estão fazendo muitas interligações aí. Então a gente já começa a ter uma inter-relação entre as diferentes regiões do cérebro, do córtex desse paciente, do sistema nervoso em si, tá? Em relação à mielinização, né? Na 30ª semana, os feixes nervosos na medula espinhal e tronco encefálico, você já tem alguma mielinização até o tálamo. Então, você já tem alguma... o neurônio não é tão lerdo assim para conduzir esse impulso igual a gente pensava. Na 30ª semana, a gente já começa a ter mielina ali, e a gente começa a ter um impulso mais rápido, sendo transmitido até as vias de dor, as vias ascendentes excitatórias de dor. Bom, então, o que a gente sabe? Que mesmo no menor dos prematuros, a dor aguda ela ativa o córtex sensorial. Dói, ele sente. Então, quanto mais prematuro, mais excitáveis as células do corno dorsal da medula, tá? Então, a gente sabe que esses receptores, eles são mais sensíveis à dor, né? Eles são imaturos, mas eles não estão funcionando muito bem. A gente tem vários estudos de neurociência que mostram a evolução desses nociceptores, desses receptores e dessa transmissão do estímulo. Então, a gente sabe que no prematuro, na criança, a gente tem uma hipersensibilidade prolongada que se segue ao estímulo de dor. Ou seja, a dor ela demora para chegar lá. Muitas vezes ela não vai tão rápida igual no adulto. Então a dor tá demorando para subir. Então, o córtex ele também não entende aquilo muito bem, não consegue fazer as diferenciações de uma forma
eficaz. Então, muitas vezes, estímulos como muita pressão, uma temperatura inadequada ou frio, eles vão ser entendidos como dor pelo córtex, porque está tudo muito imaturo ainda. Então, obviamente, há baixo limiar para dor. Esses neurônios, eles estão muito sensíveis, eles acabaram de ser gerados, né? Eles estão aprendendo a funcionar. Então, eles precisam ser excitáveis, né? Ele precisa ser excitável, a criança ela precisa ser excitável para evoluir, para crescer. Então, eu coloquei se alguém aí podia baixar isso, desligar o som. Então, eu coloquei essa figura de um amplificador porque se a gente puder resumir tudo aquilo que eu falei da dor na criança. Se a gente pensar no amplificador, a gente pensa no som, né? O som, ele amplifica, ele reverbera. Então, na criança, a criança, ela tem uma hiperestimulação, ou seja, ela leva muito mais estímulos para o cérebro, que entende o cérebro como dor. A gente tem uma imaturidade do sistema descendente inibitório da dor. Então, a criança sente mais e inibe menos. Então, aquela equação da gente, dor é igual, tudo que sobe, mas menos tudo que desce. Então, essa equação está desigual aqui na criança. Então, sim, a criança ela é muito mais hiperestimulável do que o adulto, hipersensível. Então, a dor na criança, ela reverbera. A dor no recém-nascido, ela reverbera. Por isso que a gente precisa tratar. Por isso que a gente precisa dar mecanismos farmacológicos e não farmacológicos para tratar a dor daquela criança, porque ela reverbera. A dor, ela sobe e ela não, o estímulo ele não é inibido de uma maneira eficaz, então ela sobe e reverbera. Então, a criança sente muito mais dor por muito mais tempo que os adultos. E, obviamente, né, a gente tem que saber avaliar essa dor no paciente. Então, a gente tem que saber reconhecer dores nociceptivas ou neuropáticas. Problema, a gente quase, se eu não me engano, validado em português, a gente não tem nenhuma escala para avaliar dor neuropática em pacientes pediátricos. Está sendo, estou até participando de uma validação dessa pesquisa por uma enfermeira, o projeto de doutorado dela, para dor neuropática, mas a gente não tem aqui. Então, tudo que a gente faz é uma tradução nossa, a gente não sabe avaliar por instrumentos, por tools, né, por ferramentas, essa dor neuropática na criança no Brasil. A gente não tem. Então, a gente precisa saber também dor aguda e dor crônica, dor incidental. As crianças têm dor crônica também. A gente tem muitas crianças com dor crônica. A gente tem crianças com câncer e a gente tem dores não oncológicas que podem ser muitas vezes mais... podem causar muito mais limitações do que uma doença oncológica. E a gente tem que saber onde está acontecendo, porque às vezes isso é difícil numa criança, é uma população especial, ou uma criança neuropata, uma criança ela não fala, né? Isso também é um desafio para a gente. Bom, a criança sente dor. E agora, o que que a gente vai fazer? Beleza, todo mundo concordou comigo que a criança sente dor. A criança sente dor. A criança sente muito mais dor por muito mais tempo. E agora, o que que eu vou fazer? Bom, eu preciso aprender a avaliar essa dor, né? Então, eu preciso de escalas para avaliar essa dor. Mas, como as escalas de adulto, as escalas de criança da população pediátrica, ela também tem limitações. A gente tem limitações nas escalas uni e multimodais. Então, a gente não consegue, porque, claro, a gente precisa, muitas dessas ferramentas, elas levam em conta o emocional, o social, a forma como esse indivíduo se expressa, e a gente muitas vezes não tem isso na criança. Muitas vezes a gente usa na criança escalas de face, escalas de como ela se agita, sinais vitais dessa criança, pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria, a gente leva isso em consideração e existem escalas validadas para o português que mostram isso em diferentes populações pediátricas.
ou em populações especiais, pediátricas, que não falam, ou que não tem um grau de interação para que a gente possa usar certos tipos de instrumentos, né? Então, a gente tem vários, a gente tem o PIP, o NIVS, a escala numérica verbal, quando a criança entende isso, escala de faces, o CRIAS, ou CRIES, né? A FLAC também, todos esses são, não é acrônimos, enfim, eles são junções de palavras que a gente vai fazer a escala, vai nomear. O que que você vai ver? Tipo a CRIES, que é o crying, o requerimento de saturação de oxigênio, quanto ele demanda, o aumento de sinais vitais, a expressão e a sonolência desse paciente. Então, nessas populações pediátricas, a gente vai ter isso. Então, aqui mostrando para vocês a FLAC, que fala, a FLAC, F de face, né? L de legs, A de activity, C de cry e C de consability. Então, tudo isso a gente vai ter uma forma de avaliar essa população, né? A gente tem a escala numérica verbal, a escala visual analógica para crianças maiores e adolescentes, pessoas que conseguem, para indivíduos que já conseguem ter esse grau de cognição. Aqui eu coloquei essa figura porque eu tenho muitos pacientes indígenas e quando a gente está falando de populações especiais, as populações asiáticas, a gente também observa uma diferença. As populações asiáticas, em geral, as crianças demonstram menos dor, né? Elas demonstram menos dor, elas tendem a reclamar menos. As crianças indígenas, muitas vezes, elas também demonstram menos. Por quê? Muitas vezes, eu não estou falando que isso ocorre hoje em dia, tá, gente? Eu não posso dizer. Mas quando você analisa uma população especial, uma criança que está com dor, numa tribo de guerreiros, por exemplo, essa criança não vai receber tanta comida igual aquela criança saudável, que vai crescer para guerrear pela tribo. Essa criança não vai interagir muito, essa criança não vai ser bem tratada, essa criança não vai receber cuidados. Então, em muitas dessas populações, as crianças elas tendem a não demonstrar o que elas sentem, né? E isso a gente pode fazer quando eu estava fazendo pós-graduação lá na residência na Unesp, eu fazia umas disciplinas, né, da pós-graduação com o pessoal da veterinária. E eu pude ver algumas escalas de dor de herbívoros. E nos herbívoros, eles não demonstram dor, porque se eles demonstrarem dor, eles vão ser os primeiros a serem caçados, né? Os predadores vão atrás deles. E a gente pode fazer alguns paralelos de escalas de animais em crianças e em crianças de certas populações especiais, né? São muito interessantes esses estudos. Então, quando a gente fala a gente sabe que a criança sente dor e a gente sabe que ela sente muito mais dor por muito mais tempo. Então, por que a gente não trata direito? Quais são as barreiras para um efetivo tratamento da dor? Então, é um mito. Amor, em pediatria, esse aqui é o que fez o curso comigo. Amor, eu tô falando... Abaixo. Isso, obrigado. Bom, barreiras para o tratamento efetivo da dor. Mito que as crianças não sentem dor na mesma maneira que adultos. Então, as crianças sentem dor. Eu mostrei para vocês, sentem muito mais dor por muito mais tempo. Dificuldade na avaliação. A gente não sabe avaliar, a gente mal sabe avaliar adulto, imagina criança. Né? Dificuldade na conceitualização e quantificação de uma experiência subjetiva, né? Um conceito de dor é uma experiência subjetiva, cada um experimenta a dor de algum jeito e a criança experimenta a dor do jeito dela, e cada uma de qualquer jeito, e a gente não sabe ou é difícil avaliar a subjetividade dessa experiência, né? E o despreparo nosso. A gente não é treinado, a gente não sabe e muitas vezes a gente não quer saber. Então, isso é muito perigoso porque a gente acha que tratar a criança, eu não sei se tem os pediatras aqui, tem o meu profundo respeito, eu trabalho com pediatras do HCB, eles são maravilhosos, eu acho que sou muito fã e gosto muito de trabalhar com eles e admiro muito o trabalho deles.
as crianças não são mini adultos, né? Então, não dá para você achar que você, lendo alguma coisa de dor em adulto, você pode transmitir para a criança. Não, você não pode. Por isso que dá errado, por isso que a gente trata pouco e trata mal, né? Então, muito dessa responsabilidade desses altos índices de dor pós-operatória ou persistente ou dor maltratada nas crianças, a responsabilidade é nossa, né? Então, a gente tem que ter isso, né, para tentar mudar. Então, como que a gente vai lidar com a dor? A gente precisa de protocolos bem estabelecidos, protocolos embasados, com evidência científica. A gente precisa de treinamento da equipe. Eu não estou falando só de médico, estou falando de todo mundo. Estou falando desde do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do nutricionista, do psicólogo, do médico, do cirurgião, de todo mundo que lida com essa população, do médico de família, do emergencista, do médico que está lá no pronto-socorro, no interior. Ele precisa saber que as crianças são diferentes, elas requerem cuidados diferentes. Então, a gente precisa aprender a evitar processos mais dolorosos e iatrogênicos. No nosso paciente internado, o que a gente pode fazer para evitar que ele apresente mais experiências dolorosas? Então, a gente precisa aprender a aferir a dor, a gente precisa se empoderar dessas escalas, a gente precisa estudar e a gente precisa fazer treinamentos com isso aí, né? O pronto-socorro pediátrico precisa de uma escala, né? Qualquer avaliação de dor precisa de uma escala, qualquer que ela seja. Então, a gente precisa de um método mais objetivo possível para aferir se o que eu fiz deu certo. Porque eu vou avaliar, eu vou tomar uma conduta e eu vou reavaliar. Então, se eu não fizer tudo isso, eu não estou tratando o paciente de uma maneira adequada. Não vou estar tratando o adulto, principalmente a criança, tá bom? Então, a gente sabe que aqui, proposta da OMS, questão de prova, gente, cai todo ano na prova de título da MB, viu? E aí, a gente já não tem a escala do meio, né? A gente tem opioides, não opioides na primeira escala, dor leve, a gente tem dor moderada e severa, né? Então, a gente já não tem mais a codeína e o tramadol pela questão da diferenciação na metabolização das enzimas, onde as crianças podem apresentar uma imaturidade dessas enzimas que metabolizam esses opioides fracos. Então, a OMS tirou eles daí. Então, a gente usa, em dor moderada e severa, opioides fortes em doses menores, né? Eu particularmente gosto disso. A gente sempre tem que pensar nos adjuvantes, né, gente? Aqui é a moqueca capixaba, Ramon, aqui é a moqueca capixaba. Então, aqui a gente não vai tratar o paciente só com uma coisa, você não faz a moqueca só com o peixe, né? Você usa o tomate, a cebola, o coentro para quem gosta, enfim, leite de coco, azeite de dendê para o pessoal da Bahia, enfim. Aí você, trazendo para cá, você vai precisar de procedimentos não invasivos, vai precisar de fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia, nutrição, pet terapia, aromaterapia, todas as terapias que você puder não farmacológicas para cá. E a gente também tem os procedimentos intervencionistas, que eu vou falar, e também podem ser realizados nas crianças. E num masterclass de pediatria da USP, eu vi a Rita, a enfermeira, que eu sou muito fã, gosto muito de você. Um beijo para você, Rita. E ela falou o seguinte, que os procedimentos intervencionistas, eles não eram um quarto ou um quinto degrau da escala. Eles eram um corrimão da escada analgésica, que você pode usar em qualquer momento, para subir ou para descer. Então, eu gosto muito dessa ideia e eu uso muito isso na minha vida e nas minhas aulas. Obrigado, Rita, é fantástico isso. Então, a gente pode usar, sim, os procedimentos intervencionistas. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, obviamente, a gente precisa do tratamento multimodal. A gente vai usar terapias não farmacológicas e terapias farmacológicas aqui. E, além disso, a gente vai tentar também, vai tratar procedimentos intervencionistas. Quando eu comecei a fazer os procedimentos intervencionistas em crianças há algum tempo, eu falava com algumas pessoas assim, que elas realmente deixam, ou
a ideia tradicional é que você deixa a intervenção para o último momento, né? Então, eu discordei. É a mesma... Eu lembro do Charles e do Fabrício, quando eles me falaram que eles vieram para cá, os colegas que faziam cirurgia de coluna riram deles, falaram que aquilo que eles estavam fazendo não ia dar em nada, era loucura e tal. E hoje eles estão aí, uma das maiores referências mundiais para tratamento das dores. E é isso que eu resolvi trazer para a população pediátrica. Eu, a Dani, a Ana, a gente resolveu trazer isso daqui e a gente também tá tentando quebrar paradigmas com isso aí. Só que tem um detalhe, você não pode fazer uma intervenção de qualquer jeito na criança. É uma criança, ela não é um menor. Ela tem uma anatomia diferente, a ossificação dela é diferente, ela é menos... ela é mais sensível à radiação, então, quando a gente vai fazer um procedimento por radioscopia, eu tenho que ser muito melhor do que se eu fosse com um adulto. Eu tenho que irradiar essa criança muito menos, porque muitas vezes eu também estou com uma criança oncológica, eu estou com uma criança com predisposição a uma recidiva, então eu tenho que ter responsabilidade em relação a isso. Eu preciso usar doses adequadas para o peso desse paciente, para a idade desse paciente. Eu preciso ter algumas considerações de técnica. Algumas técnicas são diferentes em criança. É diferente, a anatomia é diferente, a radiação é diferente, a ossificação é diferente, às vezes é mais transparente, enfim. A gente, muitas vezes, vai precisar sedar esse paciente, na grande maioria das vezes. Então, em muitos procedimentos, isso torna tudo muito arriscado, muito mais arriscado do que no adulto. Então, por isso que a gente precisa de muito mais treinamento, porque nossas crianças, elas estão dormindo. Se a gente pinçar uma raiz, fazendo um bloqueio de DRG, por exemplo, ou de um exemplo, DRG para membro fantasma, X, se eu pegar uma raiz desse paciente e injetar lá dentro, eu vou estar fazendo uma catástrofe ali dentro. Então, eu tenho que ter... A minha técnica tem que ser muito apurada. Então, eu não posso achar que eu fiz uma vez no adulto, eu estou pronto para fazer em criança. Não, você não está. Não adianta. E considerações éticas e legais, né? Então, a gente tem que ter um termo de consentimento, um termo de assentimento, o pai tem que assentir, a criança também tem que assentir. Então, você precisa de um local adequado, você precisa de um porte adequado do seu hospital, na sua clínica, para fazer esses procedimentos. Então, não é, às vezes, tranquilo você fazer um procedimento ambulatorial ou num local que não tem um porte, uma segurança adequada. Então, é isso aqui que quando eu penso em procedimentos intervencionistas, eu penso segurança. Pare e analisa. Para que você vai querer fazer? Você está capacitado? Essa criança tem uma indicação? Você sabe indicar? Você pensa para que você quer fazer esse procedimento? Então, quando você tem o treinamento necessário, esses procedimentos eles vão ser uma mão na roda para você. Eles vão ajudar você a diminuir os efeitos colaterais das medicações, a essa criança deambular melhor, essa criança sair mais rápido da ventilação mecânica, essa criança a poder interagir melhor na escola, sofrer menos bullying. Então, tudo isso é muito importante que a gente tenha em mente. Então, a gente pode fazer procedimentos guiados por ultrassom, que é muito interessante. Você não está irradiando, né, o paciente, você está lá, pode fazer o procedimento mais rápido às vezes, ou enfim, todas as facilidades que o ultrassom te dá, e não é radioativo, né? Você não está irradiando a criança nem você. Então, é muito promissor mesmo. Radioscopia, que eu gosto bastante, para fazer alguns bloqueios simpáticos, bloqueio de sistema nervoso autônomo, simpático, eu gosto bastante de usar radioscopia. Medicina regenerativa, escrevi errado ali. Medicina regenerativa, a gente pode fazer, tem estudos
de PRP, de células-tronco, células multipotentes para correção de danos em diáfise, para malformação de canalículos, para que elas... Tem um estudo muito interessante japonês que demonstrava uma impressão 3D de canalículos do biliares, das vias biliares, para o paciente não ter que se submeter àquela cirurgia de Kasai, que mais de, sei lá, 70% dos pacientes morrem. Então, está vindo, a medicina regenerativa está vindo. No adulto já é verdade, já é atual, não é futuro, é atual, e na criança está vindo com força total. E a gente tem que saber quando indicar e qual a finalidade, que eu já falei antes. Então, para indicar um procedimento intervencionista, a gente precisa de preparo, né? De muito preparo. A gente precisa ser responsável com a gente e com o nosso paciente também, né? Então, é muito importante da gente saber como indicar esses procedimentos e para que a gente vai indicar esses procedimentos. E muito mais importante, a gente tem que saber, quando a gente indica, e é a gente que vai fazer, como fazer esse procedimento, né? Então, venho aqui apresentar para vocês, a gente vai lançar em breve, isso aqui é uma divulgação já oficial, o Kids Door, que a gente vai fazer uma pós-graduação, onde a gente vai ensinar os alunos como avaliar a dor, como manejar essa dor, vai ensinar desde dos princípios básicos, farmacologia, fármacos, doses em crianças, procedimentos intervencionistas com ultrassom e raio-x, e técnicas integrativas e técnicas não invasivas. A gente vai ter um módulo só de tecnologia em dor. Eu tenho certeza que as outras pós vão copiar a gente, porque vai dar esse módulo vai ser fantástico. Então, estou aqui falando para vocês, eu e a Dani, que está aí, que me apresentou, minha parceira, minha amiga e minha sócia. E a gente está nesse projeto juntos e queria agradecer a Simpen, né, a equipe da Simpen, que acredita na gente, acreditou na gente, e a gente está muito feliz de lançar esse projeto para vocês. Então, deixa eu ver, travou aqui. Pronto, muito obrigado, gente. Acho que já deu, né? Passei um pouquinho do limite, mas esses são meus pacientinhos, tá? Gosto muito deles, e é isso. Muito obrigado, gente. Excelente aula, Marcos, muito boa. Obrigado mesmo, todo mundo que está aqui, que assistiu. Enfim, para mim é muito especial falar disso, porque acho que a gente está tentando quebrar paradigmas que o Fabrício e o Charles quebraram lá atrás, né? Então, eu me sinto muito feliz aqui, contente de estar dividindo um pouquinho isso com vocês. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para o Dr. Marcos? Tem Ramon Dias. Não acredito. Marcos André Capixaba. Sou capixaba, nascido e criado em Vila Velha, tá? Não tem mesmo. Quem falou que tem pergunta? Deixa eu ver a mesma coisa no agulhamento pelo ultrassom, anatomia e volume. Sim, são algumas considerações que fizeram aqui. Sim, a intervenção em criança é diferente, a gente tem que ter um volume diferente, principalmente quando a gente... eu fui dar uma aula de medicina regenerativa num simpósio que a gente fez, e a gente não pode aspirar bem pouquinho, né, de medula óssea desse paciente. Então, a gente tem pouco material, pouco volume para trabalhar, muitas vezes. Então, é diferente, né? Então, a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo. E a imagem aqui, quando a gente vai fazer um procedimento, a imagem, ela é nossa aliada, porque a gente está sabendo onde a gente está colocando a agulha, a gente está vendo a agulha, a gente está vendo a estrutura, e a gente consegue usar volumes muito menores. Então, a imagem para pediatria é uma coisa que quem faz intervenção pediátrica tem que dominar, assim.
E também associar bloqueios, né? Então, às vezes, você vai usar poucos volumes, mas vai associar vários bloqueios, né? Para Com dar o efeito certeza. que você quer. Uhum. Bom, alguém quer perguntar Alguém alguma mais quer coisa, perguntar alguma Ramon? coisa para o Dr. Marcos? Eu escutei alguém falando que Pode quer perguntar para perguntar, a Dani mas também, gente. Ela sabe pra caramba. hoje a aula é sua. É nossa. Bom, alguma pergunta, pessoal? Senão a gente encerra. Eu vou aproveitar assim para te fazer uma pergunta para você e para a doutora Daniele. Como enfermeira, né, um dos meus desafios foi implantar um protocolo de dor em um hospital com um atendimento de público adulto e pediátrico. Foi bem desafiador para atender as escalas das diversas faixas etárias, né? E eu gostaria de saber o que você acha da escala de faces, porque na minha experiência, dependendo da maneira como ela expressa as cores, eu acho que gera um viés para a criança. O que você acha e qual a sua experiência em relação a isso? A escala de faces, ela é muito difícil, né? Porque você tem, principalmente aqui no Brasil, você tem pessoas muito diferentes, né? Então é muito difícil, às vezes se o paciente é um pouco mais é diferente, por exemplo, um pouco mais gordinho, um pouco mais magrinho, ou se é um paciente indígena, se é um paciente com uma descendência oriental, você tem uma dificuldade de usar isso aí. E mas eu acho que é válido. Então, é muito engraçado quando você conversa com as pessoas, porque geralmente a avaliação inicial é feita pelo enfermeiro que está lá fazendo a triagem, né? Então, esse enfermeiro, ele sabe muito da escala de faces. É muito engraçado que eles conseguem ver nuances que a gente não consegue. Eu acho um desafio, eu acho bem interessante, eu acho válido. Eu acho que quando a gente associa escalas, a gente aumenta a acurácia, né, do nosso diagnóstico, mas é difícil. Mas esses enfermeiros que estão lá fazendo a escala de faces, nossa, sabem ler uma face como ninguém. É que a Legal, gente obrigada. A própria escala verbal numérica eu já acho desafiadora, né? Porque se a gente não deixa explícito para o paciente que o 0 equivale ao sem dor e o 10 algo insuportável, ele mesmo fica confuso, né? Então, o nosso papel muito é de esclarecer o que a gente quer de fato que ele nos diga, né? É por isso que a gente fala assim, na avaliação de dor pediátrica, você não pode ser engessado, assim como o tratamento não pode ser engessado. Então, na verdade, você vai observar desde o comportamento inicial, tanto da criança quanto do acompanhante. E o cuidador vai te dizer muita coisa e a criança também. Não só em relação à face, mas quando você vai questioná-la ou utilizar as escalas, mas no modo como ela se comporta em cada visita que você vai ou que o médico vai. Então, você vai ver o comportamento, se ela está mais quieta, se ela está protegendo um braço ou não, se ela diminuiu o apetite ou não, se teve alguma alteração comportamental, se ela está mais irritada ou não. Então, você vai observando isso também durante a internação e o acompanhante também vai te dizendo isso. Então, eu falo que a avaliação de dor pediátrica não é só a escala, né? É um contexto geral. Você vai observando tudo, né? Desde do sono, apetite, humor, a fala da criança, né? Tudo você vai observando junto com a tua escala. E daí você, às vezes, associa mais de uma escala para você fazer o teu diagnóstico em relação à dor. Né? Mas, Exato, né? Como o desafio de avaliar um idoso demenciado, né? E o que pouca gente sabe é que grande parte das escalas da população adulta tiveram origem da pediatria. Né? Com certeza. Isso é muito interessante, pouca gente sabe disso. A escala de avaliação de paciente demenciado nasceu de origem de uma escala pediátrica, que é totalmente avaliação comportamental daquele paciente, né? Que Porque tem a muita pessoa relação não com vai te escalas de dizer, dor né? animais. Oi? Porque muito, por exemplo, se você for avaliar um recém-nascido, você não vai, ele não vai te dizer, né? Mas você vai saber pela alteração também fisiológica desse recém-nascido. A frequência cardíaca, né? A glicemia, tudo você vai observar. E coisas que a gente acha que não dá dor na criança, dá. Né? No neonato, se você for para pensar, a temperatura da dor, o barulho do monitor da dor. Então, a criança ela é estimulada a várias dores, desde quando ela nasce, desde a picada do pezinho, o teste, dentro do centro cirúrgico, até a pega desse bebê causa dor nessa criança. E a gente não tinha noção disso, né? Então, realmente muito complexa a dor pediátrica, mas vale muito a pena e é apaixonante.
Verdade. Eu queria também fazer um comentário também, que além do Fabrício Charles, a gente tem o Dr. Paulo Renato aqui, que também é um dos precursores aqui do tratamento de intervencionista de dor. Doutora Lia Peloso, maravilhosa também, referência. A gente tem a doutora Anitta, que não está aqui, também queria mandar um beijo para ela. E, enfim, mandar um beijo para esse pessoal aí que eu guardo com muito carinho no meu coração. Parabéns pela aula, viu? Muito Brilhante como obrigado. sempre, viu? Obrigado. Dani, querida. E eu queria agradecer o Ramon pela referência à muqueca capixaba na fisiologia, na aula de fisiologia, mudou minha vida. Obrigado, Ramon. Vale lembrar que o Ramon fez uma escala, escala de Ramon, que a gente vai tentar depois patentear essa escala de Ramon, para dor pediátrica. Cadê aquela escala da OMS do Ramon? Ramon, você tem que compartilhar aquela escala que ficou maravilhosa. A escada, né? A escadinha. Eu tenho que te Esse aí mandar vai pro livro. né? Você lembra que linda bonitinho aquela. ficou? Você viu que eu já até coloquei o título, né? Escala de Ramon. Tive bons professores, né? Aprendi muito dor pediátrica com você, viu, Dani? Pena que a gente não conseguiu montar o nosso serviço aqui mesmo. A gente pega um ou outro. Chegou, inclusive, uma criancinha de 10 anos ontem para mim. Ela tomou acabou fazendo uma injeção antibiótica IM na região glútea e ela desenvolveu, desde então, a qualidade de vida dela piorou pra caramba, já rodou vários médicos, foi feito no último momento agora, parece que uma infiltração local às cegas, palparam onde doía, enfiaram uma agulha com corticoide. Ela tem uma... Ela fez miosite? Então, ela tem uma ressonância, já faz 3 meses isso, Dani. E até depois eu ia te ligar, eu estava só esperando sair todos os exames para te ligar para discutir. Ela tem uma ressonância de sacro ilíaca que pediram, sugerindo uma sacro e leite, tá? E não tem uma ressonância de quadril mesmo para mostrar a musculatura glútea. Entendeu? Então, ela voltou agora, veio na consulta a primeira vez, eu acabei pedindo uma ressonância, tem um colega nosso que lauda maravilhosamente bem aqui, o Juarez. Eu pedi para que fosse feito com ele. Vamos ver se consegue fazer, para a gente ver se tem alguma coisa na musculatura ali. Eu acho que sim. Eu acho que talvez o que pode ter acontecido? Pela injeção, pode ter feito um aprisionamento da fibra muscular e isso ter feito tipo como é que fala? A gente fala banda tibial. E essa banda tibial pode estar fazendo uma dor irradiada nessa criança. Meio que simulando uma síndrome de piriforme, mas não é um piriforme, porque daí a banda não consegue fazer essa irradiação para membro inferior. Se for só local, é só a banda. Então, seria só aprisionamento da fibra muscular. Às vezes, você palpando ou massageando, ou só hidrodissecando a face do músculo, você já consegue liberar. Porque você não faz um teste. Pega o ultrassom e dá uma escaneada no bumbum dessa criança. Então, eu pensei antes de colocar a agulha ali, fazer, às vezes, pelo menos, um exame de imagem para ter um basal, viu? Não, é só você escanear o ultrassom, escanear e palpar. Se você pegar... Não, achei que você quisesse já hidrodissecar nesse momento. Não, às vezes só você escaneando e palpando, às vezes só você fazer a manipulação manual, você já vai soltar. Entendi. Ou às vezes só o agulhamento assim também você já solta. Dá uma escaneada no bumbum dessa criança. Talvez o glúteo ali esteja aprisionando, sabe? Dá uma olhadinha lá. Valeu, Dani. Vem visitar a gente. Eu vou me organizar, mas eu quero ir. Eu vou sim. Tá bom. A gente vai. Tem muita coisa para fazer ainda. Obrigado, Ramon. Eu vou agora na Páscoa. Você tem que vir, né? Eu tenho que ir. Tá bem, obrigado. Pode deixar. Parabéns pela aula, viu? Muito obrigado. Tem um caso interessante para passar também, que eu até conversei com o Marquinhos essa semana, né, Marquinhos? Que eu fiz semana passada. Eu fiz uma criança faz uma semana. Nossa, é verdade, eu abri. Que fazia hidradenite, nas duas axilas, a bilateral, ela fazia inflamação e daí fazia fístulas, né? E essa criança fez isso durante 1 ano e estava internada por fístula bilateral, a dermatologia tratando, o pediatra tratando, a cirurgia
plástica, tratando e fazendo hiperbárica. E essa criança tinha muita fibrose e nada passava a dor dessa criança. E daí, Marquinhos, fale um pouco sobre isso. Por que não passa? Oi? Fala aí, por que não passa essa dor? Por que medicação não age? Por causa da fibrose, né? As fibroses, a gente tem que soltar essas fibroses, né? E você tem que fazer... Desculpa, eu tava postando a nossa aula aqui. E essa criança, com isso, ela fez uma síndrome regional complexa e 13 anos não conseguia lavar o cabelo, ela não conseguia mais abrir os braços e nem vestir a própria roupa. Bilateral, Dani? E daí, bilateral, porque ela fazia nas 2 axilas, né? Uhum. E daí, o que foi feito? Foi feito um músculo cutâneo nela, porque eu não podia entrar, ainda tinha fístulas abertas, né, nas 2 axilas. Então, eu fiz músculos cutâneos, fiz o gangue estelado nela, a raiz cervical de C5, C6, C7 e cervical superficial. 1 hora depois, a criança não tinha mais parestesia e estava levantando o braço e mexendo o ombro esquerdo. Depois, 1 semana depois, fiz no direito e hoje ela está conseguindo se lavar e vestir roupa e mexer os braços e não tem mais dor. Então, por isso que a gente fala que às vezes você não vai usar um bloqueio, você tem que ter o raciocínio de como funciona a dor, o que você vai utilizar e associar isso, né, Marcos? A gente sempre discute muito isso, né? Pegar uma agulha, entrar no macaco... E com ultrassom, né, Dani? Tudo com ultrassom e deu 15 minutos de procedimento cada um. E o volume pequeno e concentração mínima, né? Então, assim, a gente... Ai, perdão. Pode falar, Lívia. Desculpa, eu cortei vocês, desculpa. Não, eu tive um caso interessante também, umas 2 semanas, uma adolescente, né, 13 anos, mas ela teve um trauma, ela torceu o pé, e em setembro isso, estava acompanhando com o colega ortopedista, a fisioterapeuta me encaminhou uma distrofia absurda, uma lodínia, que ela não conseguiu colocar toperma eu tinha indicado colocar toperma, né, para tentar ver se melhorava a local de maior alodínia, não conseguiu e agora eu vou fazer um simpático lombar nela. Já solicitei. Vai ter que ser, porque se você não agir logo, né, já desde setembro com essa dor. Teve acho que a Dani até estava num congresso, alguma coisa internacional, você estava dando aula e não lembro se era brasileiro, mas tinha um palestrante internacional. E aí tinha um caso parecido com esse, e ele sugeriu, além do bloqueio simpático, passar um catéter e depois que você vir a resposta, você iniciar uma infusão contínua com esse paciente internado para fazer uma fisioterapia intensiva. Ah, que legal. Catéter pedral, no caso? Sim. Sim. Ah, que legal, Lia. Interessante isso. Oi. Lia, doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Ramon? Eu tive um que eu acho que até já contei para a Dani também, uma de 11 anos, jogando vôlei, ela bateu a perna, se não me engano, a perna direita. E ela começou realmente, fez uma distrofia, todos os comemorativos possíveis, rodou por todo mundo, né? E na ocasião tinha passado, estava no vascular, cirurgião vascular, tinha feito uma angiorressonância, ia fazer uma artéria de membro inferior. E aí, por algum acaso, caiu na mão de um neuro amigo nosso aqui, pediram uma eletroneuromiografia para ele olhou e falou, não, isso aqui é distrofia, vai para o Ramon. E ela chegou realmente assim, de muleta, né? De muleta, aquela posição... Não conseguiram pôr o pé no chão, elas não conseguem pôr o pé no chão. Exato, mas Lia, o que mais me assustou foi a resposta. Porque com um bloqueio, ela já estava começando a colocar o pé no chão. Com um segundo bloqueio simpático lombar, ela estava andando normal. E até muito, hoje, muito bacana isso, né? É a neuroplasticidade da criança, né? Então, essa é a vantagem. A criança responde imediato. Exato. Tudo você fica, faz, não vai, tem hora, né? Uma criança, foram 2 bloqueios. Certamente às vezes mudou a vida da criança, né? Você mudou a história natural dela, assim. Nesse momento, um procedimento bem indicado. E eu tenho a foto, porque eu entrei, aí foi toda aquela coisa que você contou agora. Na verdade, eu tive que chegar para a equipe de anestesia e falei assim, olha, né, vai ter que ser anestesia geral, menininha, então entubaram,
ventral, toda aquela coisa. A hora que eu fui degermar e colocar campo, eu olhei para mim, a hora que eu já estava paramentado, eu olhei para o lado, estava a muleta dela encostada na parede. Nossa. Entendeu? E eu dá aquele frio, né? Deu aquele frio na barriga, porque, assim, poxa... Tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Então, assim, e aí eu pedi para a residente, falei, tira uma foto para mim. E eu tenho essa foto, na verdade, né? Então, até hoje tenho contato com os pais, ela está super bem. De vez em quando ela tem uma dorzinha, aí ela fala assim, eu tenho que ir lá no tio Ramon, mãe, porque eu tô com medo, entendeu? Legal. Mas aqui... foi realmente assim, entra várias nuances, né? Várias variáveis, variáveis que você não está acostumado quando você lida com adulto, né? Essa coisa eu acho do emocional da criança. O importante aqui, né, no meu caso, por exemplo, a fisioterapeuta fez o diagnóstico. Sim, né? com certeza. Com o colega lá, não estava tomando anti-inflamatório, sem resolver, não tinha tomado uma pregabalina, nada, um antidepressivo. Eu iniciei, eu iniciei realmente com a pregabalina, mas ela não teve resposta, já está em 225, e daí eu falei para a mãe, então agora... Porque às vezes você indicar um procedimento de cara assusta um pouco, né, a família e tal. Mas agora ela se convencer realmente não está evoluindo na fisioterapia. Depende muito da relação também, né? Eu acho que também depende de como você consegue esse vínculo aí, né, Lia? Com certeza. Passar uma segurança, né? Essa plasticidade toda, acho que é melhor, assim, quanto antes a gente conseguir abordar, Exato. né, a gente vai esperando, né? Exato. Concordo também. Legal. Também. Manda pra gente o resultado, hein, Lia? Vou mandar, eu pedi hoje, o procedimento está fazendo semana que vem, eu vou mandar. Sabe o que a gente tem que fazer? Juntar todo mundo e montar um livro só de casos clínicos pediátricos. Isso é top, hein, Dani? Isso é muito top. Dani é a brainstorm. Dani Ué, já vamos começar, Dani. Vamos, já junta aí, ó. Aquele caso que eu na pós, Ramon, né? Lia, André, eu... A gente pode ver com a Ana, juntar aí os casos clínicos pediátricos e montar, é sério mesmo, gente. Eu acho que é super bacana. E aí, em cima dos casos, ver o que a gente foi feito, discutir possibilidade, fazer caso clínico mesmo. Né? E aí, embaixo, a discussão do caso clínico. Eu acho que muito interessante. Para a pediatria, eu acho que a gente não tem isso, né? Não. Boa, tem. Dani. Vamos nessa. Gostei. Ótimo. Já. Verdade, eu também. Porque ela sempre arruma uns louquinhos para acompanhar as ideias loucas dela, né? Presente. O cérebro não para, né, gente? Você tem que entender assim, ó, dormindo e meu cérebro está trabalhando, né? Só vai turbinando a cabeça. E acho que a gente pode... dormindo, mas o cérebro está lá trabalhando. E, Dani, fazer um trabalho multidisciplinar, eu acho, né? Então, os profissionais, né? E a gente, por exemplo, enfermagem, como avaliar... Tanto que, assim, ó, não sei se você viu, Bianca? A gente vai ter o SBED, vai ter o simpósio da SBED e vai ter uma parte de dor pediátrica, que inclusive vai ser uma enfermeira do 9 de julho, que vai falar sobre PCA, porque se no adulto é importante, na criança, principalmente, o papel da enfermeira é extremamente importante. Nossa, principalmente nas bombas de infusão. Muito bacana. Dani, eu acho que nesse livro, que eu já estou gostando desse do seu livro, dos casos clínicos aí, eu acho que a gente pode pegar o depoimento de cada profissional que participou do caso. Eu acho bacana isso. A enfermagem, em relação à avaliação, todas essas coisas, né? Isso, eu acho. Os cuidados pós, depois que a enfermagem isso. tem que ter, né? Exatamente. Terapia. Não, então já vamos sentar, já vamos tricotar já aí. Fechou. Já vou pegar Marcelo, Paulo Renato, que compra nossas ideias malucas também. Isso aí, muito bom. Bom, acho que é isso. Pode falar, Dani. Não, eu queria agradecer, viu, André, a sua disponibilidade, agradecer a Lia, Ramon, Bianca, né, a participação, e que espero que seja o primeiro de muitos casos, de aulas pediátricas e de casos pediátricos que a gente discuta junto aqui, todo mundo, né? Muito bom. Se tudo der certo, a gente vai ter mais gente falando disso com a gente, né? A gente está torcendo para isso. Isso aí. Estão plantando a sementinha, logo, logo vai ser uma bela árvore, eu tenho certeza disso. Vocês são muito bons. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns, pessoal. Beijo. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.